entendeu? Explica isso direito, me explica direito isso. A abolição da escravatura, ela foi em 1888. Tá. Numa pressão que tinha do mundo em relação ao Brasil. Sim. Assim, o Brasil acho que foi o último país, um dos últimos países a abolir a escravatura. Tinha uma pressão mundial, mas tinha uma pressão das pessoas ricas. Eu falo assim, não, por favor, se você liberta os escravos, eu vou ter que pagar, eu vou falir. Só que os caras tinham muito dinheiro, não era pouco, era muito. E eles falavam que se fosse dividir aquela grana, que eles não iam dar, que eles iam falir, que não pode liberar, por isso que eles não... Então ficava sempre... o próprio Dom Pedro, que começou a... Será que eu vou, será que eu não vou? Ele sofreu muita pressão das pessoas ricas. Não, meu irmão, eu te apoio, você sabe que vocês ainda estão aqui porque a gente está apoiando. Aí veio o Dom Pedro II também. Tanto é que o Dom Pedro II conseguiu, ele começou a fazer por um outro lado. Ele começou a fundar escolas, que a escola era só para rico. Que era uma das principais armas da pessoa poderosa. Era deixar os pobres não saberem ler. Sim. Porque você, porque aí você podia criar mensagens e tudo mais. Era estratégia de guerra. Sem educação. É o seguinte, era muito fácil você mandar uma mensagem, só generais e oficiais poderiam saber ler. Porque eu entrego uma mensagem para um mensageiro, ele não vai saber entregar a parada porque ele não sabe ler. As mulheres não podiam ler. Também porque para não entender as manobras dos maridos e não conspirarem. Só que aí você arrasou, porque mulher ia lá no sapatinho, aprendia a ler, sabia de tudo. Né? Aí, o Dom Pedro II até hoje tem aqui no Rio de Janeiro o colégio que é federal, Pedro II. Aí ele começou a ir Ele começou a destinar esses lugares para pessoas mais pobres, não sei o quê, papapá, perere pão doce. Não conseguiu, ele não conseguiu. Ele foi imperador menino, né? De 15 para 16 anos. Ele veio fugido pro Brasil, né? Não, Dom Pedro II não, Dom Pedro II não. Ele já nasceu aqui, né? Foi o primeiro monarca, o primeiro imperador que nasceu aqui. Mas quem foi então? Foi Dom Pedro I que veio pro Brasil fugido lá de Portugal? Não, foi Dom João VI. Veio fala pública. Injustiça é tudo que aconteceu na história do nosso país. Mas as pessoas porque não as pessoas entendem. esquecem que a cota é 20%. E que é uma e as outras pessoas não estão competindo com as pessoas da cota. As pessoas da cota estão competindo com as E as pessoas não enxergam que quando você dá o direito à educação, que é o básico que todo mundo deveria ter, mas que quando você fornece esse direito, você muda toda uma geração. Que nem eu, que vim totalmente, assim, com bolsa, com oportunidade, eu vou mudar a geração dos meus filhos, dos meus netos, do que se eu não tivesse tido oportunidade nenhuma e ficasse lá plantada querendo estudar, porque eu tinha capacidade, Mas se eu não tivesse tido essas portas, entendeu, que me ajudassem a traçar os caminhos, teria sido muito mais difícil. Sim. Entendeu? E isso muda gerações. Não só a sua, não só a minha, mas de representatividade que você tem. Eu ouvi isso, cara. Você aceitou pra quê? Por quê? Não tinha ninguém como eu nessa parada. Quando aparecia era o Grande Otelo. Aí fala só, você não é um Grande Otelo. Ou eu seria um cara Grande Otelo, ou não. Aí, pô, graças a Deus, foi aparecendo o seu Milton. Aí eu falei, mas tem o Milton Gonçalves também, mãe. Mas o Milton faz uma novela ou outra, ainda era desmerecido. Nossa, ele é brilhante. Meu Deus do céu. Aí, cara, depois que eu fui estudar, eu conheci com tanta gente, tinha um Pitanga, tinha a Neuza Borges, tinha... Ai, que morreu agora, a senhorinha. Eu sei. Enfim, eu vou lembrar o nome dela. Sabe, tinha um cara chamado Zósimo Bubu, que cara, meu irmão, o cara era um Marte pra mim. Um dia eu peguei um avião com antes dele morrer, com o Zósimo Bubu. Mas até nisso eu acho que tem um pouco, porque eu ouvi de um professor da faculdade que preto era para praticar esporte e não para estudar. Então até nisso eu ouvi de um professor. Só que ele tinha, tipo, 90 e poucos anos e ele era super respeitado. Então, tipo, o pessoal da turma falou, não bate boca com ele, porque ele tem 90 e poucos anos, ele escreveu livro, entendeu? E eu, na época da faculdade, era tipo, ai meu Deus, eu sou muito grata à minha bolsa, não posso falar nada. Depois que eu virei subversiva louca, entendeu? Era meio que tipo assim, tipo, deixa eu dar uma nisso, desculpa pra algo que eu não posso desmerecer, que eles realmente são muito bons, eu preciso dar uma desculpa pra mas isso. nos Estados Unidos também era meio que isso. Chegou uma hora que eram os pretos tratar como cavalo, sabe? Um cavalo de grande porte. E aí é o que eu tô te falando. Houve também um movimento em algum dado momento que eu falei o seguinte, se
se você consegue vaga, eu quero ser médico. Mas você consegue vaga na medicina se você jogar futebol americano. Então o cara ia lá, aproveitava da vantagem física dele e quando todo mundo, enquanto isso ele estava fazendo a faculdade de medicina. Aí quando chegava lá, ele se formava como médico e falava: gente, na verdade, eu queria ser médico. E aí todo mundo: como você vai abandonar um esporte que é uma loucura nos Estados Unidos? Eu falei: não, porque eu só usei isso para ser médico. Então, você tinha ido, por exemplo, quando você pega um Cassius Clay, que virou Muhammad Ali. Caraca, o Muhammad Ali é um gênio, mano. Porque vocês falam de Malcolm X, de Martin Luther King. Pô, cara, Muhammad Ali é um gênio. Porque, por exemplo, num esporte que é só truculência e vaidade, o cara, ele usa a vaidade e a truculência para provocar o adversário e desestabilizar ele no campo do esporte. E ele usa a projeção e o destaque que ele cria naquela sociedade para falar sobre as marchas que Luther King e Malcolm X fazia. Você sabia que ele foi preso nos Estados Unidos porque ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã? Sério? Você tem que pegar e assistir o discurso dele falando por que ele não vai para a guerra do Vietnã. Aí nasce a primeira favela carioca. Porque os caras não ganharam as casas que foram prometidas, os caras começam a subir os morros e construir barracos. Que é o Morro da Providência, por exemplo. Se você quiser Isso foi pós... nas guerras que tiveram republicanas, essas guerras, nos conflitos internos republicanos, assim, é o que eu estou dando um resumão. Tem datas, tem a revolta da Chibata, que foi um marinheiro preto que se revoltou contra o tratamento que se dava para soldados brancos e soldados pretos. E, porra, esse maluco, meu irmão, ele tomou um navio de guerra, foi para Copacabana e apontou os canhões para a cidade. Que isso? O que ele falou: meu irmão, acabou essa palhaçada. Tamanha revolta. Acabou essa palhaçada. Se não acabar essa palhaçada, vou dar tiro nessa cidade aí de canhão. Parou o navio assim na praia de Copacabana. Aí, não, tudo bem, mas parou, que foi a revolta. Sabe por quê? Um soldado branco fazia uma merda, ele era preso, não sei o quê, um castigo. Um soldado preto fazia merda, ia pro mastro principal e tomava chicotada. Sacou? Entendi. É o que eu tô dando um resumão assim, dessa parada. Você ter, porque a história... Eu, quando era moleque, a história foi contada de uma parada... A gente tinha uma matéria chamada Educação, Moral e Civismo. Ou seja, a moral e a civilidade não era ensinada em casa, era ensinada, era normativa. Era uma norma, era uma convenção, era uma matéria. Tipo, toda segunda-feira era hino nacional. Isso eu não acho ruim, porque eu acho nosso hino maravilhoso. Acho que é um dos hinos mais bonitos assim, que tem. Mas você tem que ensinar a beleza dos acordes, daquela letra, do orgulho de ser brasileiro, não obrigar. Sim. Sacou? É isso. Daí virou outra coisa. Que é outra coisa. Você tinha essas normas estúpidas. Quem descobriu o Brasil? Eu lembro que eu e meu tio, a gente começou a ficar muito amigos no Mediterrâneo, falando, tanto é que pessoas de pele preta não eram chamadas de negro, eram mouros, eram africanos, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. Tem gente que não fala. Negro é inimigo. Se você pegar negro no dicionário português, o que não remete luz, funestro, sinistro. Negro não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Então qual é o certo? Pra mim, preto. Preto? Como falam os americanos. Engraçado, eu acho que I'm black man. preto pra mim soa engraçado. I'm black man. É a cor. Em lugar nenhum no mundo, Amarelo. o homem da pele preta aceita ser chamado de Mas negro. parece falta de respeito, entende? Só aqui no Brasil, porque a gente já condicionou essa palavra ao homem de pele preta. Só que a gente tem que pegar e ir um pouquinho atrás e ver qual foi o significado disso. A partir do momento... Você nunca vai não tinha a palavra escravo... Pode olhar, porque ficar mais queimado. É uma tradução para... Nossa, era prisioneiro. E quando o homem preto era escravizado, ele começou... não, por que você está escravizando ele? Ele é inimigo, você não vê ali, ele é inimigo, é negro. Aí o negro ganhou essa palavra.
Entendi. E tanto é que ninguém na África aceita ser chamado de negro. Sim. Porque para as religiões de matriz africana, a palavra é poder. Então, quando você perpetua essa palavra, você está perpetuando essa maldição que foram jogadas sobre nossos antepassados. Eu nunca imaginava isso também. Isso é muito bom. Engraçado não, né? Não, eu também não imaginava. Eu conheci um amigo nosso, um amigo nigeriano, ele fala: lugar nenhum do mundo aceita ser chamado de negro. Chega nos Estados Unidos, chega assim, hi, nigga! Não, nos Estados Unidos eu sabia disso, mas agora realmente faz sentido. Assim, é que nem a gente, entre nós, assim, qual é, negão? Não sei o quê. Eu lembro até hoje, quando eu tava fazendo Uma Onda no Ar, a gente tinha que criar uma intimidade.